Olá, estudantes, de volta aí agora a parte 2 das nossas figuras geométricas, aí continuando a nossa recuperação aí em matemática. Então, eu sou a professora Ilana, já queria agradecer aí a professora Inês, que elaborou e construiu as aulas. Professora Inês, um beijo para você, obrigada aí pela contribuição da aula de recuperação de hoje. Então, tá aí nossa introdução, né? A professora Inês Regina Silva que construiu a aula, e eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias, que vou aí estar ministrando aí essa aula de matemática com vocês aí de recuperação. Então agora a gente está na observação de formas geométricas espaciais, a parte 2 dela. E o objetivo da nossa aula é diferenciar... Opa, só esqueci de pegar a canetinha. Diferenciar figuras planas e formas espaciais, diferenciar poliedros e corpos redondos, diferenciar prismas e pirâmides, comparar sólidos geométricos e identificar figuras planas em sólidos geométricos. Será que é fácil aí diferenciar um poliedro de um corpo redondo, diferenciar prismas e pirâmides, diferenciar figuras planas e formas espaciais? Será que isso aí é fácil? Também tem aí umas tabelas para a gente fazer um complete aí nas tabelas para vocês aí colocarem o que é cada coisa, quantos vértices, quantas arestas. Vamos lá, então. Classificação e planificação. Então, a gente já viu hoje, né, na aula de hoje, no comecinho, os poliedros. Vamos lá com os prismas. Os prismas, as pirâmides, a planificação... Não, nós estamos nos poliedros, ou para as pirâmides é aqui, ó. Então, os poliedros, os prismas, a planificação, ela está dividida aí, ó, em dois triângulos, inferior e superior. Então, se a gente unir, né, aqui as basezinhas, então esse daqui representa esse, eu acho que é bem fácil aí a visualização. Esse daqui representa esse, e aqui as caixinhas, né, representam esses dois aqui que tá aqui. Os corpos redondos, que a gente viu que é o cilindro, o cone também, então a gente tem aqui, ó, base inferior e base superior aí iguais, e a gente tem aqui retangular, né, ele como um corpo aqui, um retângulo. O cone, a gente tem essa planificação dele, então essa circunferência aqui, ó, ela tá bem aqui, isso aqui, ó, tá aqui. Se a gente unir e fechar, vai aparecer aí um chapéu de palhaço, se a gente colocar ele para cima, ou também um conezinho, né, de sorvete, se a gente colocar aí esse biquinho aqui para baixo. E a gente tem as pirâmides, então a gente tem aí 4 triângulos, e se a gente unir aí os vértices dele, se a gente unir aí esses 4 biquinhos, vai dar esse aqui, e esse retângulo, ele tá bem aqui, ó. Então, a gente tem aí a classificação e a planificação dos poliedros, dos corpos redondos, dentre eles os prismas, os cones, as pirâmides, o que são faces, arestas e vértices. Então, aí, para contemplar aí a habilidade que vocês precisam saber da aula de hoje, faces são superfícies planas que constituem um sólido. Faces são superfícies planas que constituem um sólido. Arestas são os segmentos da reta, que são a intersecção de duas faces contínuas. Então, as arestas são segmentos de reta, que são a intersecção de duas faces contínuas. E o vértice? O vértice a gente representa pela letra V, são os pontos de encontro da aresta. Então, se a gente for pegar o que está em vermelhinho, ó, os vértices, então aqui, ó, bem em cima, os vértices, aí que representa o vermelho. E aí as faces, né, ela está representada em azul, então o que é face aí é todo o bloco aqui, ó, que é um retângulo, ou todo o bloco aqui que é um triângulo. E as arestas é o segmento de reta, então a aresta aqui está representada em verde, é o segmento de reta.
E aí a gente precisa contar quantos tem. Eu vou apagar tudo, porque agora ficou bem embolado, e a gente vai contar quantas arestas, quantas faces e quantos vértices tem aí. Esses dois exemplos simples para depois a gente passar e para vocês poderem responder. Então, pensando aí nesse cubo, né? Pensando num cubo, quantas faces aí, quantas faces, que são superfícies planas que constituem o sólido, quantas tem, quantas arestas e quantos vértices, quantos que se a gente unir aí os pontos de encontro que dá aresta, quanto que vai dar? Então, se a gente tem 4 em cima, né, no superior, e 4 no inferior, vai aparecer aí os 8 vértices e as arestas, que são os segmentos de reta. Então, se a gente contar mesmo quantas que liga aqui, ó, vai aparecer 12. E as faces, elas são 6, né? Ela tem 6 carinhas. Pensando aí no dado, o dado também é considerado um cubo. Quantas carinhas, quantas faces aí tem o dado? E você vai achar 6. E se a gente for pensar aí também numa pirâmide, quantas faces, quantas arestas e quantos vértices? Quantas faces aí, quantas carinhas tem aí a pirâmide? Então a gente pensa aí que são 5, né? Contando se a gente virar ele tridimensionalmente. As arestas, quantas bolinhas a gente une aqui, ó? São 8. Desculpe, quantas bolinhas são 5. E 8 são os segmentos. 8 aqui são os segmentos. Então, faces, arestas e vértices é o que a gente precisa saber hoje. Eu vou passar alguns outros sólidos geométricos aí, tridimensionais, para a gente pensar aí quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. Pensando aí então na pirâmide hexagonal, a partir das observações, das discussões e dos registros realizados quanto aos estudos da forma geométrica e espacial, relembre as propriedades identificadas e preencha o quadro com o que é solicitado. Então, eu vou pedir aí para vocês pegarem um papel, uma caneta, fazer essa tabela, fazer esse quadro, né? Fazer esse quadro. Então, o quadro vai ter nome da figura espacial, é poliedro ou corpo redondo? Figuras planas que formam um sólido, quantidade de base, formato da base, quantidade de arestas na base, total de faces, total de vértices e total de arestas. Então, ela vai ter aí 2 linhas, a sua tabela, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vai ter 9 colunas. Então, você vai pôr 9 colunas por 2 linhas. Então, essa aqui é a sua tabela, 9 colunas por 2 linhas, e aí a gente vai preencher essa tabela. Eu vou pedir aí para o nosso diretor por um pouquinho mais de tempo, pode ser uns 3 minutinhos, para vocês poderem responder e construir essa tabela, lembrando que é uma pirâmide hexagonal, porque ela tem aí 6 lados de base. É uma pirâmide hexagonal, preencham a tabela e a gente já volta, por favor, diretor. Gracias a Dios, pasaron de oro en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella ritmo latino, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope, disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios, pasado de oro en mi corazón.
noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja la mano abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Acho que deu tempo aí para vocês preencherem. Eu vou fazer a correção, que vocês acertaram, ótimo, que vocês não acertaram, aí a gente vai corrigindo. Então, é poliedro corpo redondo, figuras planas que formam sólido, quantidade de bases, formato da base, quantidade de arestas, total de faces, total de vértices e o total de arestas, que é o que a gente começou a ver aí, faces, arestas e vértices. Vamos lá, então? Então, se a gente unir aí as pontinhas, tá aqui o pirâmide hexagonal, ela tá aqui. É poliedro ou corpo redondo, então esse daqui é um poliedro. Figuras planas que formam o sólido, então a gente tem um hexágono e 6 triângulos, tá aqui ó, um hexágono, 6 lados. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, opa, tô fazendo pequeno, mas acho que ficou pequeno demais, opa. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, e a gente tem 6 lados para formar um hexágono e 6 triângulos. Eu vou pegar até outra cor aqui, ó, 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente unir aí as pontinhas dele, bem aí o topinho, bem em cima, então aqui onde está indicado em amarelo, se a gente unir aí as pontinhas, vai aparecer aí uma pirâmide hexagonal. Quantas bases aí tem essa pirâmide? Quantidade de bases. Aqui a gente tem uma base, apenas uma base. E o formato da base, essa base aí é hexagonal, porque ela tem 6 lados. A quantidade de arestas dessa base, quantos segmentos aí? São 6 arestas. O total de faces desse poliedro, 7. O total de vértices, também 7. E o total de arestas aí, 12 arestas. Espero que todos vocês tenham acertado. Então tá aí, é uma pirâmide hexagonal, é um poliedro, ela tem um hexágono e 6 triângulos, a quantidade de base é 1, o formato da base é hexágono, a quantidade de arestas são 6, 7 total de faces, total de vértices 7 e o total de arestas aí 12. Espero aí que vocês tenham acertado. Vamos para outro. Vamos fazer outro para ver se vocês pegaram aí. Então, a partir das observações, das discussões e dos registros realizados quanto ao estudo das formas geométricas, relembre as propriedades identificadas e preencha o quadro como que é solicitado. Agora vocês já sabem como que eu estava querendo, né? Como a professora Inês aí construiu o quadro, agora vocês já acho que vai ficar mais fácil. Então a gente tem aí... Opa, peraí. Isso. A gente tem um prisma hexagonal, só que aqui a gente tem uma base superior e uma base inferior, diferentemente aí do outro. Eu vou deixar aí na tela para vocês responderem para mim. É poliedro ou corpo redondo, figuras planas que formam o sólido, quantidade de base,
formato da base, quantidade de arestas, total de faces, total de vértices e total de arestas. Vou pedir para o nosso diretor colocar aí mais 3 minutinhos para vocês. Até já já. Acho que esse ficou até mais fácil, vocês já tinham até construído aí a tabela, as 9 colunas, as 2 linhas. Vamos lá, então, é poliedro, corpo redondo, figuras planas que formam sólido, quantidade de bases, formato da base, quantidade de arestas, total de faces, total de vértices e o total de arestas. Tá aí, então, é poliedro, corpo redondo, vou pegar até outra corzinha, ficar mais... É poliedro. Ela tem figuras planas, 2 hexágonos e 6 retângulos. Então, se a gente for pensar aí, né? Esse aqui, ó, é um retângulo. Então, ela tem 6. E ela tem aqui, vou pegar outra cor. Vou pegar a amarelinha mesmo. 2 hexágonos, superior e inferior. Quantidade de base, elas têm 2, né? A superior e a inferior. O formato da base, ela é hexagonal. Quantidade de arestas são 6, por ser um hexágono. O total de faces são 8. O total de vértices são 12. E o total de arestas são 18. Lembrando que arestas aí é essa união entre os segmentos. A planificação aí dessa figura, desse prisma hexagonal, ela tá aqui, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos e tem 2 bases aqui, ó, vou chamar de
número romano 1 e 2. Então, ela tem aí duas bases. Juntando, vai aparecer aqui essa figura geométrica espacial. Ali está na forma de planificação e essa está em formato espacial. Mais um, então, para ver só se pegaram. Então, o nome da forma espacial é poliedro, corpo redondo, figuras planas que formam um sólido, quantidade de bases, formato da base, quantidade de arestas, total de faces, total de vértices e o total de arestas. A partir das observações e das discussões aí que a gente teve na aula, dos registros quanto ao estudo das formas geométricas espaciais, relembre aí as propriedades identificadas e preencha o quadro com o que é solicitado, pensando aí nesse cone. Será que vocês lembram aí como que é ele planificado? Porque talvez quando a gente identificar essa figura planificada na nossa cabeça, fica mais fácil aí de preencher a tabela. Eu vou pedir aí mais 3 minutinhos para a gente responder aí o cone. Por favor. De volta, já fizemos duas, acho que essa terceira foi até mais fácil para vocês, aí pensando no cone, é poliedro, corpo redondo, figuras planas que formam sólido, quantidade de base, formato da base, quantidade de arestas na base, total de faces, total de vértices e total de arestas. Tá aí então, o nome da figura espacial é o cone, é poliedro, corpo redondo, esse daqui é considerado o corpo redondo. Figuras planas que formam o sólido,
um círculo e um arco de circunferência. Quantidade de base, tem uma base. O formato da base é circular. Quantidades de aresta na base, como é uma circunferência, não temos. Total de faces, 2 faces. Total de vértices, 1. E o total de arestas também não temos. Tá aí, esse exercício aí foi tirado do nosso material aí, Aprender Sempre, do ano passado. Tá aí, eu espero que vocês tenham acertado essa. Nós fizemos 3 exemplos, espero que o terceiro aí, todos vocês tenham acertado. Tem mais um exemplo, que é o nome da forma espacial, que é o cilindro. É poliedro, corpo redondo, figuras planas que formam o sólido, quantidade de bases, formato da base, quantidade de arestas, total de faces, total de vértices e total de arestas. Eu não vou deixar o tempo para esse, a gente vai fazer juntos, por conta que está acabando o nosso tempo, então vamos responder junto, espero que a coluna vocês já construíram mesmo, vão completando aí comigo. Então, é poliedro, corpo redondo, então o cilindro é considerado aí um corpo redondo. As figuras planas que formam o sólido são 2 círculos e um retângulo. Quantidade de base, 2 bases, aqui a superior e a inferior, então a gente tem aqui superior e inferior. O formato da base, ela é circular. A quantidade de arestas na base, por ser circular, ela não consta, né? Não tem. Total de faces são 3, total de vértices e total de arestas também não tem aí. Eu vou deixar aí para vocês darem um print, caso vocês queiram fazer a correção. É corpo redondo, 2 círculos e um retângulo, e a quantidade de bases são 2, e o formato da base é circular, pensando aí que o formato da base, superior e inferior, aqui ela é circular. Tá aí as 2 habilidades que nós vimos, então, associar figuras espaciais e suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, analisar e nomear, comparar seus atributos, e a outra, quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prisma e pirâmide em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Eu queria muito agradecer a companhia de vocês. Amanhã tem mais. E os nossos Libras, Natália e Rafael, obrigada. Até a próxima.